Olá amigos, amigas, tudo bem? Então, eu estou hoje para falar com você aqui a respeito de um recurso que eu tenho utilizado dentro do meu consultório para facilitar o meu diagnóstico. Por que eu estou contando isso para você? Eu imagino que tanto você quanto eu, que temos uma lida terapêutica, muitas vezes nos deparamos com uma situação que às vezes é até aflitiva, frustrante, porque os resultados que a gente está obtendo com base no diagnóstico que nós temos não são tão promissores quanto a gente esperava. Então, dentre os procedimentos que eu tenho utilizado ao longo dos meus anos de prática terapêutica é a radiestesia. Bem, a radiestesia é uma técnica onde eu, através da minha sensitividade, utilizo equipamentos tal qual o pêndulo, dual rode ou vareta, enfim, e através dos movimentos destes aparelhos eu tiro uma informação acerca daquilo que eu estou prospectando, acerca daquilo que eu estou investigando. Partindo dessa premissa, eu comecei a fazer alguns caminhos para acessar a minha memória subconsciente com os elementos que eu tenho disponíveis no meu banco de dados, para acessar esses dados e tirar dali os comparativos para o meu diagnóstico. Eu desenvolvi esse caminho utilizando a prática radiestésica. Só que eu falei, puxa vida, esse negócio é tão legal, é tão interessante, é tão bacana, é uma coisa tão sacada. E eu utilizo esse caminho, essa árvore dentro do meu sistema neural para acessar estas informações. Muito bem. Para fazer este caminho, é como se o cérebro criasse um algoritmo, se criasse um processador matemático ali dentro, criasse um meio repetitivo para ter acesso a essa memória subconsciente. Pois muito bem, eu peguei esse recurso do cérebro e transformei em uma peça, em uma prancha radiestésica, que me faz exatamente este caminho. E eu incorporei nesta prancha todas as maiores, talvez, áreas de investigação que eu utilizo dentro do meu consultório. Tá, eu faço investigação sobre chakras, aura, campo de força, centros de força, sistema glandular, meridianos, sistemas funcionais. Retiro uma grande quantidade de índices bioquímicos, e a partir dessas informações eu consigo compor um diagnóstico muito mais seguro acerca daquele indivíduo que está ali à minha frente, precisando do meu apoio, precisando do meu amparo, precisando da minha intervenção. Okay? Acrescido disso, eu incorporei nesta prancha alguns outros indicadores que estão intimamente ligados à sua capacidade, ao seu nível de vitalidade, e bem como a adaptabilidade daquele indivíduo no meio em que ele vive, no alimento que ele come, nas suas relações interpessoais e tudo mais. Então esta dinâmica eu ajustei dentro de uma plataforma e eu estou oferecendo isso para você agora, tá? Nessa sequência eu preparei dois tipos específicos de trabalho que eu faço sobre esta plataforma, tá? E eu vou te apresentar dois deles e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar encantado. Tá legal? Então eu vou interromper um pouquinho aqui, eu vou para a minha mesa de trabalho e vou te mostrar essas duas intervenções e daqui a pouco eu volto, ok? Legal. Ok, vamos lá então apresentar o uso deste gráfico aqui, onde existe incorporado o índice de biocompatibilidade, como eu havia comentado, como eu estou comentando com vocês no nosso vídeo. É sempre bom lembrar que numa prática radiestésica é importante que você tenha um pêndulo de boa qualidade, um apontador. Este aqui eu fiz utilizando, por exemplo, um desses materiais de talheres de cozinha, de culinária japonesa, de culinária oriental. Cortei um pedacinho, esse aqui é feito com bambu, eu dei uma incrementada nele aqui com um termo retrátil, ficou uma coisinha bonitinha. Um pêndulo de boa qualidade é indispensável, tá? Então, todas
esta parte da prancha que você está vendo aqui, ela contém a origem dos problemas, que eu explico detalhadamente no nosso manual de instrução quando você adquire o nosso produto. Este gráfico, uma figura de 10 lados com duplo desenho. Esse gráfico ele é utilizado para valorização de testemunho. Também é um item que eu discuto bastante no nosso manual de instrução e a forma como você vai utilizar. Neste gráfico de baixo estão incorporados 3 tipos de medidas. Vamos a eles então. Esta primeira escala é a escala em Angstrom, que determina o nível de vitalidade de um ambiente, de um sistema, de um indivíduo. Tá? Lembrando que o índice está balizado em 6.500 como o ponto central, como o valor médio das radiações humanas, por exemplo, e os valores superiores, que são valores em comprimentos de onda, repito, né? Eles estão ligados a estruturas biofuncionais de alta performance, e os valores inferiores a 6.000 até mais ou menos 4.000, nós estamos falando de sistemas funcionando em baixa performance. Okay? Isso tudo é explicado detalhadamente no nosso manual de instrução quando você adquire o produto. A segunda escala é a escala de medição de pressão arterial. Tá? A pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio. Mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente esta escala, a chamada escala de biocompatibilidade, que vai de valores próximos a 10% até valores próximos a 100%. Para que você compreenda melhor essa escala, eu vou te contar uma história. Teve um casal que nos procurou há um tempo, há muito tempo já, para fazer a análise geobiológica de sua moradia, da construção e ou da moradia, e na etapa intermediária do projeto, ao conversar com o casal, eu percebi que não havia uma compatibilidade do cônjuge, do rapaz, para aquela moradia, numa dada etapa do projeto. Aí eu fui verificar, mas o que pode estar acontecendo com relação a isso? E com base nas nossas investigações, eu percebi que a casa não estava sendo construída para ele, mas sim para ela. Era uma casa muito mais dela do que dele, e neste ambiente, mesmo sendo um casal adorável, pessoas muito queridas e amáveis, enfim, gentis, se eles fossem morar na casa, certamente ele iria, não ficaria à vontade na casa, não seria para ele um refúgio seguro. Bem, e aí eu comecei a avaliar os parâmetros que impediam que ele pudesse morar na casa, muito embora o terreno estivesse em boas condições geológicas, as vibrações de onda de forma também, mas a estrutura arquitetônica da casa e a possível decoração que viria a posteriori, claro, não era compatível com ele. Então, a partir do momento que nós começamos a trabalhar, eu percebi que ele deixou de ser incompatível com a casa, eu estou falando desta área do gráfico, e ele passou a ficar mais compatível com a casa, que eu estou me referindo a esta área aqui do gráfico. Então, o que é que eu fiz nesse momento? Eu quantifiquei os elementos que davam a ele os parâmetros de incompatibilidade. E quantifiquei os parâmetros que davam a ele os indicadores de altíssima compatibilidade. Ao quantificar, nós conseguimos lidar com os elementos percentuais. E foi aí que eu adotei uma escala. E a partir daí, eu vim estudando essa escala de biocompatibilidade por muito tempo. E para a gente fazer esse estudo de biocompatibilidade, a coisa é absolutamente simples. Deste lado da escala, eu vou colocar um testemunho, por exemplo, o nome de um indivíduo.
Do outro lado, eu vou colocar, por exemplo, a casa aonde ele mora. Então, como é feita a medição? Eu vou me balizar por este ponto central aqui, onde está o índice de 50%, ok? Atenção, eu vou deixar apenas o apontador, eu não vou usar o apontador, mas apenas para que ele fique aqui e te dê uma baliza. Eu vou utilizar um pêndulo na posição de espera sobre a escala. Se o pêndulo começar a se voltar para a direita, apresentando uma direção como essa daqui, como está agora aqui, eu naturalmente vou andando com a minha mão, esta é a técnica, até, por exemplo, que ele chegue a esse valor. Isso significa que quando ele estiver chegando próximo do valor, a tendência de movimento dele, que era com uma alta inclinação, tende a ficar com uma pequena inclinação até que ele vá para uma posição perpendicular, ok? Então, nesta posição perpendicular, eu vou medir, eu vou observar qual o valor que me foi dado aqui. Nesta condição, por exemplo, isto é apenas um exemplo, este indivíduo com esta moradia apresenta um grau de biocompatibilidade de 84%. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Lanço o pêndulo na posição 50, que é essa daqui, e se ele for incompatível, o pêndulo tenderá naturalmente a ir para fazer um movimento para a esquerda. Eu vou fazendo exatamente a mesma coisa, até que ele tende naturalmente a tenda a fazer um movimento perpendicular à linha. Neste caso, por exemplo, eu estou vendo que ele é incompatível, pois o índice me mostrou uma biocompatibilidade de 26%. É claro que isso aqui é um exemplo. O que eu posso fazer com isso, pessoal? Eu posso colocar um indivíduo e um medicamento, posso colocar um alimento e um indivíduo, não importa a posição em que eu coloque. Tá? Eu posso colocar neste ponto uma amostra de um tecido tumoral e do outro lado uma fotografia de um indivíduo que eu suspeito que apresente um determinado tipo de patologia, verifico quanto esta patologia é compatível com esse indivíduo. Olha, as possibilidades são inúmeras. Essa daqui é uma outra parte da plancha, onde eu vou apresentar os agentes patógenos e os níveis de infecção. Tá? Então eu vou mostrar para vocês exatamente como é que eu utilizo um gráfico como esse. Lembre-se que nesta parte do gráfico eu tenho algumas coisas aqui que são fundamentalmente importantes para uma análise mais aprofundada. Mas eu vou centrar a minha atenção sobre este gráfico aqui, porque este gráfico eu quero te ensinar um negócio que eu tenho certeza absoluta que muito poucas pessoas sabem dessa informação. Tenho certeza absoluta, vou repetir, muito poucas pessoas sabem desta informação. E eu quero te passar um truque, uma dica muito importante para que você possa, no futuro, fazer um trabalho específico com gráficos dessa característica, você levar em consideração essa dica que eu vou contar para você nesse gráfico, utilizando essas variáveis. Vamos lá então? O que eu quero que você observe? Eu quero que você observe que ele tem aqui valores mais baixos, valores médios, valores altos e valores críticos. Isso aqui significa que nós vamos, com base naquilo que nós vamos detectar, nós vamos verificar o nível de infecção, o nível quase que percentual de infecção do indivíduo. Tá legal? Então, como é que eu faço essa medição? Eu vou utilizar exatamente a mesma técnica que eu utilizei anteriormente para o gráfico
em régua para o gráfico linear, vou utilizar agora a mesma técnica para o gráfico em semicírculo. A palavra bactéria refere-se a um tipo de patógeno, uma forma viva de patógeno, que tem uma característica específica. E todas as vezes que eu falo em bactéria, existe uma natural alteração do ângulo de atuação do pêndulo, com base em alguns referenciais, que me faz levar o pêndulo para essa direção. Se eu falo em vírus, o pêndulo tem necessariamente essa direção. Se eu falo em protozoários, por exemplo, ele vai me levar para essa posição mais para a direita, tá bom? A palavra parasita eu coloquei aqui porque parasita tem uma forma mais genérica, que são aqueles parasitas, você vai ver no texto, que são aqueles parasitas, preferencialmente os parasitas intestinais ou que circulam pelo sistema neuromuscular, ok? Muito bem. Então, como é que eu faço essa... Por isso que a bactéria foi colocada neste ângulo aqui e o protozoário aqui. Um poderia ser aqui, o outro aqui. Não, porque esta angulação, ela me é muito mais confortável dentro do contexto da neurofisiologia, que os meus músculos se ajustam e se adaptam para o movimento pendular nesta direção, diferente dos vírus, fungos e bactérias, ok? Então eu vou dar um exemplo para você aqui do uso desse gráfico, é claro que com uma visão hipotética, tá legal? Olha só, imaginando que você tenha um indivíduo que chega com uma característica infecciosa e você vai lançar o pêndulo, tá? Ele pode estar com você no teu consultório e você o acessa, ou ele pode ser um atendimento à distância, utilizando esse testemunho. Tá legal? Então veja só o que eu vou fazer. Eu vou fazer exatamente o mesmo. Eu vou lançar o pêndulo no campo parasitas. Tá? Vamos imaginar que ele esteja infectado por algum tipo de protozoário. O pêndulo vai direto para a angulação do protozoário. Vamos imaginar, lanço novamente sobre o parasita, é um outro exemplo, e esse indivíduo, pelas suas características patológicas, pelo seu conteúdo patológico, ele vem apresentando uma infecção por fungos. Então esta angulação do pêndulo aqui, ela é muito, muito confortável para aquele indivíduo que conhece bastante sobre fungo, e ele vai angular para esse lado, ok? Vamos imaginar agora a seguinte situação. Eu vou verificar, por exemplo, qual é o nível de infecção deste patógeno aqui. É um nível muito baixo, é um nível médio, é um nível alto, é um nível crítico. Então agora é como se eu esquecesse esta escala e me concentrasse nesta escala cromática aqui de cima. Um tom mais esverdeado, amarelo, alaranjado e vermelho. Então veja só, eu vou agora lançar o pêndulo na mesma posição, agora tendo uma atenção para a palavra médio. Se esta angulação for para a direita, eu vou entender que a infecção por fungo é uma infecção com nível alto. Vamos imaginar agora que eu esteja aqui com o mesmo exemplo, que eu detectei que o paciente tem uma infecção por fungo, mas essa infecção ela é de nível médio para baixo, tá? É uma infecção por fungo com nível médio para baixo, ok? Então, quem trabalha com quem conhece sobre essas questões infecciosas por agentes patogênicos, fica muito fácil você utilizar esse tipo de gráfico
para esta operação. Eu espero que você tenha gostado da demonstração que eu fiz para você. Eu espero que você tenha acompanhado utilizando a prancha que eu disponibilizei para você, que fica à sua disposição, né? E ao mesmo tempo eu quero te convidar para que você que queira saber um pouco mais sobre esse tema, eu tenho um vídeo onde eu explico detalhadamente como é que isso funciona. É um vídeo que eu proferi em uma palestra. Aqui no YouTube você tem nas nossas descrições o acesso a essa palestra em particular, tá bom? Você pode dar um pulinho lá e conhecer um pouco mais sobre a dinâmica de como isso é feito, né? Mas eu tenho uma outra coisa para te falar. Eu disponibilizei na minha plataforma de venda no Hotmart um produto muito bem elaborado. Uma das partes do produto é essa que você tem em sua mão, né? É uma prancha que eu a fiz no formato grande, que você pode levar esse material numa gráfica e imprimir, e também está disponível em tamanho A4, que você pode imprimir todas as partes desta prancha no formato A4, num papelzinho um pouquinho mais elaborado, numa coisinha mais que você possa manter no seu local de trabalho de um jeito mais profissional, eu diria, tá? E por fim, eu quero dizer o seguinte: nós temos o nosso instituto, que é o Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma, que é uma instituição que não só produz e desenvolve conhecimentos na área da espiritualidade, mediunidade, medicina da alma em especial, né? E parte dos recursos da venda destes produtos é destinado à manutenção desta instituição, do qual eu sou o coordenador, o dirigente e o mentor de todos os programas. Todas as vezes que você acessa a nossa página, dá um clique e se inscreve no nosso portal, todas as vezes que você adquire um de nossos produtos, isso de alguma maneira contribui para a sustentação do nosso trabalho aqui em Florianópolis. E posteriormente esse trabalho deve se estender para uma plataforma de internet, que é o nosso desejo nesse momento. Então fica o convite para você, e eu quero de coração agradecer por você ter ficado comigo até aqui. E se você precisar de mais alguma informação, é só você me passar um e-mail, flaviogirol@gmail.com, dizendo que assistiu o vídeo, alguma coisa assim, e eu prontamente entro em contato com você para que a gente bata um papo. Tá bom? Eu só quero dizer que este produto, eu quero dizer mais uma vez, este produto é um produto de altíssima qualidade, é um material muito bom e vem sendo testado ao longo de muitos anos. Então ele é realmente um produto altamente eficiente. Dá um pulinho lá na nossa plataforma no Hotmart, se informe um pouquinho mais sobre ele, e se você fizer a gentileza de adquirir um desses produtos, repito, você estará colaborando sobretudo com uma causa muito legal, tá bom? Deixa você um grande abraço e obrigado pela tua atenção. Até mais!